Bom, vamos lá. Hoje é dia 1º de fevereiro de 25 e vamos dar início aqui à gravação de mais um registro sobre as movimentações durante o mês de janeiro de 25. Vale aqui lembrar que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, é somente um registro das minhas movimentações. Então, vamos começar aqui pelo desempenho do IFIX e do Ibovespa ao longo do mês passado. Então, no dia de ontem, né, subiu um pouquinho o IFIX, né? Quando a gente avalia 5 dias, continua subindo. Já no último mês ele caiu bastante. Quando a gente pega aqui nos 6 meses, a gente pode ver o dente que fez ali em dezembro, quando as coisas estavam bem descontadas. De lá para cá ele subiu levemente. Quando a gente faz aqui a avaliação do Ibovespa, a gente consegue ver que ele veio em queda no último dia, 5 dias teve uma leve alta, no último mês é a mesma coisa. E quando a gente compara nos últimos 6 meses, tem uma perda de 1%. Agora voltando aqui para a tabela de controle. Começar aqui do início, né? Obviamente pelos fiagros. Então a gente vê que eles tiveram uma leve melhora, né? Estão menos negativo, sendo que hoje o que está mais negativo continua sendo o XPCA. Ele já chegou a menos 30, agora está a menos 20. E logo seguido pelo KNCA, por último o FGAA. Passando para os fundos de papel, a gente teve aqui uma posição iniciada esse mês, que é o HGCR, já vou falar mais sobre na frente. E dentre todos esses, a gente tem aqui 3 que estão no verdinho, sendo o primeiro deles o KNCR, seguido pelo HGCR, que foi comprado agora, então foi comprado com um preço bem razoável. E por último, o IFRA 11, que é um dos 3 fundos de infra que a gente tem na carteira. Continuando aqui, a gente segue para os FIIs de tijolo. Dentre todos os FIIs de tijolo, o único que a gente tem no verdinho é o RBVA, que também foi adquirido agora, então por consequência com um preço bem abaixo. Todos os outros seguem no negativo. Quanto aos FOFs, mesmo procedimento, todos bem amassados, sem diferença nenhuma. Falando sobre as ações, a gente consegue ver aqui que temos algumas no verde, outras no vermelho. M Dias Branco, que entrou por último, subiu 15%, uma coisa assim bem impressionante. Quando a gente fala sobre os ETF internacionais, a gente vê que tanto o VO quanto o euro tem um rendimento acima de 5%, seguido pelo VPL e por último que é o SGOV, né, que é só renda fixa, né, prestando dinheiro para o governo americano. Agora uma coisa interessante, quando a gente fala sobre os títulos do Tesouro Direto, a gente consegue ver aqui que agora as taxas, o meu preço do Tesouro IPCA mais 2029 já está no verdinho. Isso quer dizer que a taxa oferecida hoje está menor do que a taxa que eu tenho contratada, né? Porque é inversamente proporcional preço e taxa. Já para o 35 e 45 ainda não. E o Tesouro Selic está tudo bem. Enquanto as outras caixinhas e títulos de previdência estão aqui só para registro. Vamos entrar aqui no site do Tesouro só para mostrar preços e taxas. Por exemplo, o prefixado 2027 já está abaixo de 15%, ele estava beirando os 16%. O IPCA 2029 eu cheguei a comprar 7,9%. E esses outros aqui já estão baixando um pouquinho. Ainda continua bem alto, mas estão baixando. Opa, deixa eu ver o que mais. Tá. Botar aqui só para fazer registro dos pesos dos fundos quer dizer, do desempenho dos fundos com os rendimentos, né? Então a gente consegue ver aqui que o KNSC, se a gente considerar o rendimento, ele está no verdinho, tá? É o único que está no verdinho, todos os outros ainda no vermelho. Quando a gente fala sobre os de tijolo, a gente consegue ver que está no verdinho o HGLG e o BTLG, seguido pelo TRXF e o RBBA. RBVA que foi comprado agora, não recebeu nenhum dividendo, e o TRXF muito provavelmente por causa daquele pagamento extraordinário de 2,50 por cota. FOFs, todos no verde, no vermelho, perdão. Quanto às ações, tem um bocado delas que ficam no verde, se a gente considerar os dividendos, e outras que nem por isso. Quando a gente fala dos ETFs, todos no verdinho. E o Tesouro IPCA, se a gente considerar o rendimento, o 35, também fica no verdinho. Que mais? Agora vamos para a página do Status Invest, né? Vou duplicar aqui, só para ficar na página
o dashboard. A gente consegue ver aqui, lembrando que aqui está faltando o dinheiro das caixinhas, né, que não são colocados aqui, mas a gente consegue ver que a gente está com uma rentabilidade de 1,05, tem essa composição, e os proventos no mês passado foram de R$ 123,89, por enquanto a gente tem 70 previsto para esse mês. Falando sobre as movimentações, vou botar aqui o patrimônio só para ver, né? No início começou com R$ 442, já teve uma alta de 5.600%, fechando agora com 25.300 e alguma coisinha. Sobre o resumo dos ativos, esse mês, como já havia falado, 123,89, recebidos, compras realizadas, 2.653, posições iniciadas, como havia falado, HGCR e RBVA. Quando a gente faz o detalhamento por ativo, a gente pode ver aqui que foram compradas mais posições para Sanepar, esse APR4, foram compradas algumas, 10, 15, 17. Isso fez o preço médio, é que não está com uma coisinha aqui, mas cair, se eu não me engano, 0,91, e o patrimônio também aumentou. Tá bugado aqui, né? Taesa, foram adquiridas 2 cotas, né? Alguns rendimentos recebidos também. Enquanto a gente vai aqui para o Banco ABC, foram adquiridas 3 cotas ao longo desse mês. A Ambev também foram adquiridas 2 cotas. Que mais? O Que Nem Acreditas. Também foram adquiridas mais 5 cotas do Que Nem Acreditas. Deixa eu ver. O RBVA, que é a posição nova, e o HGCR, que é a posição nova. Quanto ao Tesouro Direto, foi aportado mais ou menos aqui 369, com R$ 4.300 esse mês. No IPCA foi bem menos, na faixa de 200. O 2029, né? O 35, 41, e o 45, R$11, basicamente. Aqui eu cadastrei os meus fundos de previdência. Tem aqui os aportes que foram realizados, né? Eu não sei onde está aqui dizendo, mas de qualquer forma, foram essas as movimentações. Acho que está bugado aqui a quantidade, ou não. Não sei. O juro. Teve uma compra também de uma cotinha de juro. Todos os fiagos ficaram, né, permanentes. Teve movimentação dos ETFs internacionais. O VOO foi adquirido 0,06. O VPL 0,26 cotas. O euro 0,34 e o SGOV 0,10. Então, foram essas as movimentações do mês. Falando agora sobre os rendimentos recebidos. Vou botar aqui já pega isso. Aqui a gente está vendo 2024, só para a gente observar, em 2024, no mês de janeiro, não foi recebido nenhum real no mês de janeiro, tá? E abril também não foi recebido nada. Só para dizer que aqui em 2025 a gente já tem recebimento de dividendo em janeiro. Algumas empresas pagaram, deu R$ 21,30, mas já pagaram algumas delas, que já é bastante interessante. Aqui todos os rendimentos, tá? A gente pode ver que o XPCA foi somente 80 centavos, ele pagou 1 centavo por cada cota. O FGA manteve os pagamentos normais. O HGCR não recebi nada em janeiro, porque a posição foi iniciada em janeiro. Mesma coisa para o RBVA. Aqui o rendimento de cada um dos fundos de tijolo, R$ 48,52. Já para os fundos de papel, R$ 39,20. Os agros, R$ 10,20. Quanto aqui o Tesouro Selic, é o que rendeu, né, nesse período, até o dia de hoje. As outras caixinhas como um todo. Se a gente for comparar 2024, a gente consegue ver aqui também os rendimentos dos valores aportados no mês de dezembro, dos títulos de PCA+. Então a gente consegue ver uma mixariazinha. Deixa eu ver o que mais. E acho que é isso. Essas foram as movimentações
Não teve nada a saltar os olhos esse mês, somente movimentações ativas. Ah, faltou aqui uma coisa. A parte de mostrar a carteira como um todo, né? Vou tirar aqui o zoom. Por enquanto a carteira está com essa cara. Tá? Se a gente for olhar aqui, a gente consegue ver que a gente hoje está com mais ou menos 23% em tesouro, 37% em fundos imobiliários, 16% em ações, os planos de aposentadoria por volta de 12%, CDB por volta de 5%, internacional 4,5% e com uma oportunidade 3%. E aqui é o teórico, né? O objetivo é ser alcançado. Eu continuo tendo que reduzir a posição em FIIs, tá? Eu já estava em 40 e muitos por cento, agora está em 37%. As ações têm que subir um pouquinho, o tesouro também está subindo devagarzinho. Enquanto aos outros estão beirando ali o ideal, sem problema nenhum. Quando a gente fala agora só sobre a distribuição dentro do Tesouro Direto, meu objetivo hoje é manter Selic na sua maioria, seguido pelo IPCA 29, 35 e 45, com essas disposições. Acho que eu já comentei antes, mas a minha ideia é, conforme o passar do tempo e novos títulos IPCA foram sendo criados, eu vou aumentando eu paro de... Eu coloco mais vencimentos, né? Então vai ter 29, 30, 31, por aí vai, só para ir preenchendo, ficar com um recebimento por ano, caso sejam lançados títulos, por exemplo, IPCA mais 2030, o que eu não sei se vai acontecer. Então aqui a gente tem o atual e o alvo. A gente pode ver que o Tesouro IPCA mais está acima um pouquinho, todos eles, né? E o Tesouro Selic está aquém. Quanto à parte de renda fixa, está dessa forma, e o que eu quero ter de alvo. Os fundos imobiliários sobre os pesos iguais. Tem aqui aquelas posições, deixa eu procurar aqui nem sei se está aqui, mas de qualquer forma. Tem as posições que eu quero deixar elas iguais, né? Então devagarzinho elas vão se equilibrando, sem se afobar. Deixa eu até ver aqui, o RBVA está aqui. É porque tem uns que não bota aqui tá aqui, RBVA aqui. E acho que o RBVA é esse mesmo. Aqui. Quanto às ações, a gente consegue ver que nós estamos bem acima em Taesa, tá? E, apesar dela ter caído um bocado, mas isso daí é porque, né, no início foram feitas alocações sem muito assim, pesar isso, né? Quanto ao PGBL, a gente tem aqui que o alvo e o atual estão bem equilibrados, sem problema nenhum. Quando a gente vai para os internacionais, também estão bem equilibrados, sem nenhum problema. E aqui a carteira como um todo, né? Como ela está e como ela tem que ficar, né? Como alvo. Então, tá bem tranquilinho, bem dentro do previsto. Aqui falando sobre a próxima alocação, né? As coisas agora já estão ficando cada dia melhor, né? Essa recomendação aqui de aporte, porque, por exemplo, 960, aí ele vai ajustando ali, né? 970, ó, aí já deu, já entrou o Tesouro Selic. Lembrando que essa recomendação aqui de aportar ou não, ela só aparece quando é maior do que 1. Então, por exemplo, a gente diminuir aqui, tá vendo? É 1,008. Se eu diminuir um pouquinho, ela já vai sumir. Então ele entra para não aportar. E por aí vai. E eu sempre me baseio por aqui porque eu estou procurando colocar R$500 por semana. É mais ou menos, né? Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Aqui a gente tem também, de novo, o teórico para cada sessão e o atual. Destacando aqui R$27.700 na carteira como um todo. E esse daqui já considera as caixinhas. Só não entra aqui a parte de reserva de emergência que fica em separado, mas todas as outras caixinhas e CDBs de liquidez ficam listadas aqui. Sobre o desempenho da carteira até então, ela está com menos 1.200 praticamente, uma rentabilidade negativa de 0,8. Aqui embaixo a gente pode ver, se a gente vendesse a carteira hoje, a gente teria um prejuízo de R$550 nela como um todo. Então é isso, esse é o final de mais um registro. Eu vou só trocar aqui todos esses status para dizer que eu já os li e deixar aqui registrado que eu faço a leitura deles, reinicio
E no próximo mês, mais uma vez, faço a leitura de todos eles conforme forem saindo. Eu só gravo o vídeo quando eu terminar de ler todos os relatórios. Quando eles saírem de uma vez, eu leio e aí faço o vídeo. Aqui estão as minhas observações, e essa parte de PVP eu acho que ela já parou de funcionar no mês passado. Provavelmente algumas dessas fontes aqui estão bloqueando o acesso. Eu tenho que procurar outra, mas ainda não fiz, fiquei com preguiça. Como eu estou hoje em dia me baseando mais por aqui do que pelo PVP, mas de qualquer forma. É isso, até o próximo mês, grande abraço.